nos encontramos no Campo Santo, cemitério público da eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Cemitério este do ano de 1878. E aqui nós queremos destacar a campanha abolicionista em Goiânia, que foi gigantesca, com grandes vultos e figuras de destaque. Podemos citar Basílio Machado, o sapateiro da liberdade, que fazia parte da gloriosa confraria de São Benedito, da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Goiânia, como também do Clube dos Cupins. Este homem, com a sua ousadia, andava pelos engenhos, se apresentando aos senhores de engenho como mascate a favor da escravidão, mas que à noite, a calada da madrugada, estava pelas senzalas a convencer os negros a fugirem com ele. Estes negros que aceitavam serem levados por Basílio Machado eram trazidos para a antiga olaria de José Pires Vergueiro. Ali eram escondidos e depois embarcados para o Ceará, pois a província do Ceará foi o primeiro lugar do Brasil a libertar os negros escravizados. A cidade de Goiânia figura como a primeira cidade de Pernambuco a não aceitar mais a cruel escravidão, ao ponto que a nossa heráldica, a bandeira de Goiânia, traz uma águia com asas estendidas e a corrente no bico sendo rebentada, sinal do fim da cruel escravidão em nossa cidade. E depois de destacarmos a figura de Basílio Machado, o sapateiro da liberdade, de destacarmos a figura de José Pires Vergueiro, o dono da olaria, nós queremos referendar a memória, diante da sua sepultura, de Irineu Macedo de Albuquerque, este grande vulto do movimento abolicionista em Goiânia, que a 25 de março de 1888, em sessão solene, proclamou alto e em bom tom que Goiânia não tinha mais, a partir daquela data, negros escravizados. Glorioso dia de 25 de março de 1888. Por isso aqui estamos, respeitosamente, diante do seu mausoléu, presente da Companhia de Fiação e Tecidos de Goiânia, para a memória deste grande homem que legou seu nome à história como um grande abolicionista da nossa querida e adorável cidade. Em minhas mãos eu trago o discurso que aqui foi proferido antes que seu corpo fosse inumado nesta catacumba. E passo a ler para todos vocês, para registro perpétuo da história da imortal e lendária cidade de Goiânia. Diz o seguinte: discurso pronunciado pelo professor Honorário da Costa Monteiro, no dia 24 de janeiro de 1903, data do seu sepultamento, uma vez que o seu nascimento é do ano de 1847. Na ocasião de ser inumado o cadáver de Irineu Macedo de Albuquerque, no cemitério público da cidade de Goiânia. Meus senhores, a mão implacável da morte acaba de roubar a preciosa existência de mais um obreiro da fraternidade e progresso. É por isto, senhores, que esta associação, envolta nos pesados crepes de um sentimento profundo, vem junto ao férito, que encerra o corpo inanimado e frio de seu prestimoso membro, render-lhe o seu derradeiro pleito. É por esta triste verdade que ela vem à borda deste túmulo, que vai fixar para sempre os venerandos despojos daquele que se chamou em vida Irineu Macedo de Albuquerque, significar neste solene testemunho a intensidade do pesar que a domina por este infausto acontecimento. Válido ainda para os combates da vida, ele teve de ceder à lei fatal que preside o destino dos seres, a inexorável lei do aniquilamento, e tombou na tétrica voragem desse insondável abismo que se chama eternidade, deixando um vácuo imenso no seio da associação, em cujo nome falo, de que era ele um dos mais belos ornamentos e que transita de uma dor sincera o lamenta inconsolável. Espírito superior
que sempre pronto a espossar as mais grandiosas causas. Inteligência de escola, coração magnânimo, levado sempre por generosos impulsos à prática do bem, o grande morto, cuja inumação ora aqui nos congrega, soube se impor por esses nobres predicados a consideração e a estima de seus concidadãos. Caráter diamantino e sem jaça, durante todo o percurso de sua peregrinação pela terra, ele não desmereceu um só instante no conceito dos que tiveram a aventura de conhecê-lo. Ânimo altivo e varonil, ele suportou, imperturbável e sereno, os impetuosos e rijos golpes da fatalidade que lhe arrebatara aos amorosos carinhos a estremecida esposa, ainda envolta, por assim dizer, nas roçantes vestes do noivado. Tão curto foi o período de sua vida conjugal, e a santa velhinha, de quem ele foi a consolação e arrimo como filho desvelado. Na convivência social ou no convívio íntimo, ele conservara sempre o mesmo trato, franco e delicado. A frase concisa e lúcida que demonstrava a variedade de seus conhecimentos e a presença de seu talento, e aquela sinceridade e firmeza de convicções que eram o mais belo apanágio de seu espírito de eleito. Em todas as fases de sua vida, senhores, Irineu Macedo revelou-se sempre um homem superior. Empregado, quer público, quer particular, ninguém o pôde exceder no exato cumprimento de deveres. Comerciante, ele deu as mais exuberantes provas de sua honestidade e de retidão. Deputado, ele não deixou de fazer ouvir a sua palavra autorizada e convincente em prol das grandes causas que interessavam de perto este torrão que ele adotara por pátria, em benefício dos legítimos interesses de seus comitentes. Senhores, para se avaliar o merecimento daquele cuja irreparável perda ora nos enluta, basta considerar que em uma terra como esta, onde as paixões políticas vivem sempre em ebulição, ele, que era oposicionista intransigente, deixa nos arraiais do partido adverso um grande número de amigos. As distintas qualidades que o enobreciam e lhe granjearam tantas afeições e tantas simpatias, podiam, por um fenômeno psicológico e próprio da fragilidade humana, ter-lhe produzido alguns demais afetos. Porque a inveja, senhores, gera às vezes os mais escarnecidos inimigos. Mas estes mesmos, por mais obcecados que estejam em seu ódio gratuito e injustificável, neste momento em que já se acham de todos apagados e extintos os brilhantes lampejos daquela alma singular, não deixarão de reconhecer o súbito e incontestável mérito daquele que foi sempre nosso guia, cujos sábios conselhos nós, os maçons, nos acostumamos a obedecer e a respeitar, e cuja veneranda memória ficará indelevelmente gravada no santuário dos nossos corações agradecidos. Esta foi a mensagem proferida pelo professor Honório da Costa Monteiro, por ocasião do sepultamento neste cemitério do grande abolicionista goianense Irineu Macedo de Albuquerque, a quem se deve, na Sociedade Terpsícore, o anúncio solene, a 25 de março de 1888, que Goiânia não tinha mais negros escravizados. Temos esta primazia, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, Goiânia já não tinha mais negros escravizados. E diz a história que por este gesto, aquela augusta princesa presenteia a Goiânia com a belíssima imagem de Nossa Senhora do Amparo. E isto é Goiânia, terra de liberdade, terra de grandes, de gigantescos movimentos abolicionistas, no qual figuram estrelas de primeira grandeza. Basílio Machado, o sapateiro da liberdade. José Pires Vergueiro, dono da olaria onde os negros escravizados eram escondidos. Irineu Macedo de Albuquerque, outro grande vulto deste movimento que orgulha Goiânia, orgulha Pernambuco, orgulha o Brasil.
Você que acompanha o nosso trabalho, se inscreva lá no nosso canal Águia de Goiânia, Goiânia com a grafia antiga, com Y e duplo N. Ativa o sininho, as notificações para que possa receber os nossos próximos trabalhos. E divulgue, participe conosco desta campanha de glorificação, de exaltação e engrandecimento da eterna, querida, gloriosa e imortal cidade de Goiânia.